Recentemente, com a invasão da Rússia, muita gente ficou desesperada com a ideia de uma possível terceira guerra mundial. Mas quais são as chances de uma guerra realmente acontecer? E se acontecesse, quais seriam os países que iriam lutar? E é isso que vamos ver nesse vídeo de hoje. Primeiramente, se você é uma das pessoas que estão extremamente preocupadas com o risco de uma terceira guerra mundial acontecer, fique tranquilo que dificilmente uma coisa assim vai acontecer. Nenhuma das grandes potências quer iniciar uma terceira guerra mundial. E enquanto eu tô gravando isso, os caras já estão até negociando, então calma que a terceira guerra mundial ainda não vai acontecer. Mas mesmo assim é interessante saber o que poderia acontecer caso algo maior aconteça, quais países estariam lutando, etc. Bem, analisando alianças existentes e novas alianças que estão sendo formadas, a gente chega a um mapa mais ou menos assim. Desde o fim da Guerra Fria, o mundo tem caminhado para um caminho bem mais bipolar, porém diferentes de antes que era entre os Estados Unidos e a União Soviética, agora o mundo caminha para o mesmo bipolarismo entre a China, que é um país que vem crescendo militarmente e economicamente muito rápido, e os Estados Unidos. Por que um conflito começaria? Bem, poderia acontecer por diversas razões, a principal sendo Taiwan. Para quem sabe de história e geopolítica sabe que Taiwan é um dos principais objetivos da China. A razão da raiva que a China tem de Taiwan já é antiga e vem desde a época da Guerra Fria. Quando as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek perdeu para o Mao Tse-tung, eles se refugiaram em Taiwan, e desde então eles estão lá, e para a China continental existe uma outra China inaceitável. Mas o problema começa porque após a derrota de Chiang, os Estados Unidos prometeram proteger Taiwan, e aí nós temos os interesses de dois países se colidindo. Sempre a China inventa de invadir o espaço aéreo de Taiwan, e quase sempre quando isso acontece os Estados Unidos mandam a sua marinha para repelir os chineses, mas há algum tempo isso não está mais funcionando, pois muito mudou desde os anos 90 e a China agora é uma das principais potências no cenário geopolítico. Isso é uma das coisas que mais assustam os Estados Unidos e seus aliados na Ásia, pois a China cada vez chega mais perto de Taiwan, e se caso um dia os chineses inventassem de invadir Taiwan, os Estados Unidos teriam que defendê-lo. Já mais embaixo a gente tem dois países que lutam por razões similares, Índia e Vietnã. A China há um certo tempo já está com planos para construir barreiras nesses rios aqui, rios esses que são essenciais para o funcionamento e para a agricultura desses dois países. Então você já pode imaginar que para esses dois países destruir essas barragens seria essencial para que eles não entrassem na esfera de influência chinesa. Falando um pouco mais do Vietnã, uma coisa que iria surpreender muita gente é o Vietnã sendo aliado dos Estados Unidos. Assim, por mais que pra gente do ocidente seja difícil ver o Vietnã sendo aliado dos Estados Unidos, a gente tem que olhar pelo ponto de vista do Vietnã. Durante anos o Vietnã lutou contra invasores, sendo eles os franceses, os americanos e principalmente os chineses, já que eles têm um histórico bem maior de invasão sobre o território vietnamita. E com a construção dessas barragens, muitas pessoas no Vietnã têm medo que o Vietnã se torne dependente da China. Sem falar que muito mudou desde que o Ho Chi Minh morreu e agora o principal país que ameaça a soberania do Vietnã é a China e não os Estados Unidos. Mas voltando para a Índia, eles há muito tempo têm uma disputa pela região da Caxemira com seus vizinhos do Paquistão, e o Paquistão convenientemente tem se aproximado cada vez mais da China. A Ásia Central no geral é bem dependente dos russos e dos chineses, então não dá para esperar diferente desses países daqui. Muita gente se pergunta quais são os objetivos da Rússia, e pelo que o próprio presidente dos caras já falou há anos, o que eles querem é o império deles de volta. Durante todo o século XX, a Rússia era uma das maiores potências mundiais, primeiro como o Império Russo e segundo como a União Soviética, e durante ambos períodos a Rússia era gigantesca, controlando um território que passava pelos Bálticos, Ásia Central e chegando até a Ásia. E além desses territórios, economicamente e populacionalmente, eles sempre estavam no topo. Porém, em 1990, tudo isso ruiu e as diversas regiões da Rússia se separaram e foram para os seus próprios cantos. E por mais que a Rússia hoje em dia seja uma potência admirável, eles não chegam nem perto do que eles foram na época da Guerra Fria, onde eles disputavam a hegemonia com os Estados Unidos. E assim, para algumas pessoas, a queda do Império Soviético foi uma tragédia imensa. Ou então, assim como o próprio líder do Kremlin disse, a maior tragédia do século XX. Ah, mas e o importante, onde o Brasil entraria nisso tudo? A posição do Brasil seria bem neutra, o Brasil não faz parte da OTAN, então ele não tem obrigação nenhuma de se juntar no conflito. Entrar em um conflito desse seria extremamente prejudicial ao Brasil, pois tanto os Estados Unidos quanto a China são grandes parceiros comerciais do Brasil. E assim, por mais que militarmente falando o Brasil esteja melhorando nos últimos tempos, a gente não tá nem um pouco preparado para algo realmente grande nesse calibre.
Sinceramente, é impossível não comparar a situação que o Brasil vivia em 1939 com a de agora. Em 1939, o Brasil era um país em desenvolvimento e não estava nem um pouco a fim de entrar em guerra com seu segundo maior parceiro comercial. O Brasil só entrou na Segunda Guerra Mundial por causa do bombardeio aos navios brasileiros e o apoio americano na hora de construir a nossa siderúrgica. Então, assim como foi em 1939, o Brasil não teria nenhuma razão para entrar em conflito agora. Assim como Charles de Gaulle dizia, nações não têm amigos, têm interesses. Existe a possibilidade de um conflito nuclear acontecer? Não, nenhum país iria arriscar a existência da humanidade no momento. Em todos os conflitos que aconteceram na Guerra Fria, nenhum deles foi necessário o uso de armas nucleares, pois eles sabiam que em caso de um usar esse tipo de armas, abriria brechas para que outros também usassem. E o mesmo a gente pode dizer dos países de hoje em dia, todos eles sabem que em caso de um soltar uma bomba, ele poderia esperar a retaliação do outro. Então é bem provável que eles combinassem de não usar esse tipo de armamento. Também, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, onde os alemães e os aliados não usaram armas químicas porque eles já viram o efeito dessas armas. Uma região em particular que não estaria nada bem seria a Península Coreana, pois lá é um dos pontos vitais mais importantes para ambos países. Os chineses não podem deixar os americanos marchar sobre a Coreia do Norte, pois assim eles teriam acesso aos territórios da China continental, e nem os americanos podem deixar os chineses tomar a Coreia do Sul, pois assim muitos dos seus aliados estariam vulneráveis. Na Europa e no Oriente Médio é muito incerto, pois a gente não sabe quantos países da Europa Ocidental estariam dispostos a lutar no mundo globalizado de agora. Grande parte dos países são dependentes um dos outros, e nada mais simplifica isso tanto quanto a relação da Europa com a Rússia. Se você quer entender o quanto os europeus são dependentes da Rússia, é só você ver o que o chefe da marinha alemã disse. Is Russia really interested to have a small tiny strip of Ukraine soil integrated in their country? No, this is nonsense. I think Putin is probably putting pressure on it because he can do it. And he knows that if he splits the European Union. But what he really wants is respect. He wants, on eye level, he wants respect. And my God, giving someone respect is low cost, even no cost. So if I was asked, I haven't asked, but I was asked, it is easy to even give him the respect he really demands. And probably also deserves. Russia is an old country. Russia is an important country. Even we, India, Germany, we need Russia. Because we need Russia against China. Assim, depois que o cara disse isso, ele renunciou, mas isso põe uma dúvida de o quão leal a OTAN muitos dos países da Europa são. E até a própria Rússia é uma dúvida, até porque uma das regiões em que os russos têm grande influência é a Ásia Central, região essa em que os chineses estão parecendo bastante interessados. Então ver os russos abandonar os chineses por causa das divergências na Ásia Central não seria impossível. No Oriente Médio ficaria bem dividido entre os aliados da Rússia e da China, Síria, Iraque e Irã, e os aliados dos americanos, Arábia Saudita, Israel e Turquia. O que a gente pode analisar agora é que, diferente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, dessa vez os frontes mais importantes ficariam localizados na Ásia, principalmente nos Himalaias e na Península Coreana. Num cenário desses, quem ganharia? Sinceramente eu não sei, depende muito do que cada nação faria nesses momentos de conflito. A única coisa que eu tô fazendo aqui é analisar o mundo bipolar que vivemos e por cada nação em alguma aliança já existente. Porém, sinceramente, em um cenário sério de conflito não dá pra predizer com exatidão o que cada nação faria. Mas então é isso, se você tem algo a acrescentar de informação, por favor diga aqui embaixo nos comentários. E se você concorda ou discorda de mim, também diga aqui embaixo, pois é muito importante ver visões diferentes. Mas então, é só isso mesmo e tchau!